Vamos abrir os nossos braços e começar pedindo que o Espírito Santo nos visite nesta noite. Ele que é fogo abrasador, Ele que é o hóspede da alma, Ele que queima o nosso coração sem destruir. Vamos pedir, Senhor, nós te pedimos, manda teu Espírito agora, Senhor, para que nós possamos ver a sua glória, seu poder se manifestar cada dia. Envia, Senhor, sua graça, Senhor, soberana, e em nome de Jesus vai batizando o teu povo no Espírito Santo. Que hoje, Senhor, seja derramado em abundância o teu Espírito, que a tua graça, Senhor, se multiplique sobre nós. Nós pedimos a intercessão poderosa de Nossa Senhora de Pentecostes, para que ela, pedindo ao seu Filho Jesus, nos conceda que Deus Pai nos batize no Espírito Santo, um batismo de fogo, um batismo de graça, um batismo de unção. Que a tua graça e a tua unção caia sobre nós agora, Senhor. Com o poder, Senhor, do teu sangue, vai preparando o nosso coração. E eu quero convidar você, já nesse início da nossa reunião de oração, a nós fazermos uma profissão de fé e uma oração de renúncia, porque nós vamos pedir o Espírito Santo. E o que disse São Paulo quando chegou na cidade de Éfeso, e quem já leu a carta de São Paulo aos Efésios, e quem já leu nos Atos dos Apóstolos a caminhada de São Paulo, sabe que São Paulo foi a Éfeso porque recebeu uma revelação de Deus pedindo que ele fosse até lá. Lá, São Paulo constituiu uma das mais importantes comunidades de Jesus. São João foi bispo de Éfeso, levou Nossa Senhora para morar em Éfeso. Tem uma casa de São João e de Nossa Senhora em Éfeso. Então é um lugar muito especial. É em Éfeso também que os profetas falam para São Paulo que ele iria morrer e que ele ia ser preso, e eles choram pedindo para ele não ir embora, e ele fala: eu vou, mesmo sabendo que é isso que me aguarda, e a profecia se cumpre. Então Éfeso é um lugar muito especial. Só que quando São Paulo chegou em Éfeso, a primeira vez que ele chegou lá, ele encontrou uma comunidade que já tinha aceitado Jesus. E aí ele perguntou quem é que tinha pregado para eles, e eles disseram que era um tal de Apolo. E São Paulo pergunta para eles: então vocês conhecem Jesus? E eles disseram: conhecemos. E aí ele pergunta: e o Espírito Santo? E eles dizem: nunca ouvimos falar que havia um. E aí São Paulo ora por eles e eles ficam cheios do Espírito Santo. Então o que a gente precisa para ser batizado no Espírito Santo? Ter aceitado Jesus como nosso Salvador. Então eu vou fazer uma oração. Primeiro eu vou fazer uma oração de renúncia, e aqueles que quiserem, porque não é possível aceitar Jesus sem renunciar ao mal. Então eu vou fazer uma oração de renúncia, e se você quiser livremente, você vai responder: eu renuncio, porque você não pode renunciar pelos outros. Aliás, mãe pode renunciar pelos filhos, mas nesse momento eu vou pedir para você renunciar por você. E você vai dizer: eu renuncio. Se você não quiser dizer que renuncia aquilo, você fica quieto, está de máscara mesmo, eu nem vou saber o que você está falando. E depois eu vou então conduzir um momento de oração para nós dizermos em alta voz que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E isso é importante que eu diga: a salvação de Jesus não dependeu de nós. Estão me ouvindo? Não dependeu de você. Deus nos amou, Deus viu que nós não tínhamos como viver esse amor, Deus veio a este mundo como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se entregou por nós, morreu por nós, ressuscitou. O que você fez para isso? Nada, ajudou a matar. Quer dizer, nós não fizemos nada pela nossa salvação, foi Ele quem fez.
Então qual é a nossa parte nisso? A nossa parte é que depois que ele fez isso, ele diz: eu fiz isso tudo por você, mas você acredita? Você me quer? E é isso que a gente vai fazer. Já que ele fez isso por nós, eu vou te convidar a aceitá-lo. E para aceitá-lo, você vai ter que escolher um barco para ficar com os 2 pés, porque um pé em cada barco, você vai cair de bunda na água. Estão entendendo isso? Fui claro? Aí no fundo, deu para ouvir direito? Então nós vamos fazer exatamente isso. Por isso, é muito livre, e é você quem tem que fazer essa escolha. Amém? Uma coisa importante: eu quero que os anjos escutem, então não fale para dentro, não precisa falar alto, mas eu quero que você fale com a sua boca, e não só no coração. Apesar de que Deus sabe a verdade daquilo que você responde. Você pode dizer uma coisa e teu coração dizer outra, Deus sabe a verdade. Mas eu quero que você faça com o coração e com os lábios, porque diz São Paulo na carta aos Romanos: aquilo que creres no teu coração e proclamares com a sua boca. Então não sou eu que inventei. Quem diz outra coisa não leu a Bíblia é muito clara nisso. Está lá, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 10. Tá bom? Quero que você se coloque na presença do Senhor. Oi, alabaxérica. E eu quero proclamar e dizer: diga o teu nome inteiro agora. Sidney Oliveira Teles Filho. Repita comigo: neste momento, diante de Jesus Eucarístico, diante de Jesus Eucarístico, diante do céu que está aqui, diante do céu que está aqui, diante dos meus irmãos, diante dos meus irmãos, diante dos anjos e arcanjos, diante dos anjos e arcanjos, diante dos santos, diante dos santos e dos justos, eu agora livremente decido dizer não a todo mal. E agora eu vou proclamar algumas coisas, e eu gostaria que você só dissesse: eu renuncio. Só isso que você vai dizer, caso queira. A Satanás eu renuncio. A todo mal eu renuncio. A feitiçaria eu renuncio. A todo tipo de superstição eu renuncio. A buscar futuro fora de Deus eu renuncio. A todo tipo de trabalhos de umbanda, quimbanda e candomblé eu renuncio. Ao espiritismo eu renuncio. Ao pecado eu renuncio. À mentira eu renuncio. À maldade eu renuncio. A toda ação maligna eu renuncio. À inveja eu renuncio. Ao ódio eu renuncio. Ao desejo de vingança eu renuncio agora. Em meu nome. Em nome dos meus antepassados. Em nome dos meus filhos. Aqueles que já estão no céu. Aqueles que já estão no purgatório. Eu renuncio. Na autoridade que me foi concedida. A tudo que não pertence. Ao reino de Jesus. Amém. E agora, irmão, você vai poder dizer: eu creio, para cada afirmação que eu fizer.
que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu creio que Deus me criou por amor. Eu creio que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio. Eu creio que Deus me amou e entregou o seu Filho único para morrer no meu lugar. Eu creio. Eu creio que Ele nasceu da Virgem Maria, que é também minha mãe. Eu creio. Eu creio que Ele subiu aos céus. Eu creio. E agora, irmão, repete comigo, repetindo o seu nome: Sidney Oliveira Teles Filho. Repete seu nome. Aceito Jesus. Aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Como meu Salvador pessoal. Eu o acolho. Eu o acolho como Rei da minha vida. Como Rei da minha vida. Rei da minha casa. Rei da minha casa. Rei do meu trabalho. Rei do meu trabalho. Rei dos meus sonhos. Rei dos meus sonhos. Rei do meu futuro. Rei do meu futuro. Rei dos meus desejos. Rei dos meus desejos. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. E por isso, Jesus. E por isso, Jesus. Eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso do Teu Espírito. Para viver. Para viver. Como um homem novo. Como uma mulher nova. Neste momento. Neste momento. E até o fim da minha vida. E até o fim da minha vida. Eu creio. Eu creio. Na ressurreição dos mortos. Na ressurreição dos mortos. Eu creio. Eu creio. Na vida eterna. Na vida eterna. Amém. Amém. Levante sua mão direita. E pede agora que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Venha sobre a sua casa. Venha sobre as suas coisas. Imóveis, lugares que você mora, veículos que você usa, roupas que você tem. Deus não escolhe pessoas. Ele não fala assim: o Sidney é melhor que todo mundo, então eu escolho ele, vou derramar o meu Espírito Santo, muitas coisas para ele, muitos dons para ele, muita graça para ele. Deus não faz isso com ninguém. Nem com dessas grandes pessoas de Deus que a gente vai escutando na nossa vida. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. Não funciona assim, é o contrário. Deus convida e diz assim: você quer uma vida diferente? Você quer ser cheio do Espírito Santo assim como Ele fez com aquelas pessoas? Você você será batizado e você receberá o Espírito Santo. Mas porque tem gente que fica realmente cheio do Espírito Santo e a gente começa a ver naquela vida muitas obras do Espírito Santo, muitas mudanças, muitas transformações e muitos dons e muita graça. E em outras pessoas a gente não vê. Não é escolha de Deus, não. Porque as pessoas falam: Deus escolheu esse e não escolheu aquele. Não. É a pessoa que se decide. É você que se decide. É como se eu pegasse esse copo aqui, que a gente fala que o Espírito Santo é a água, vai vir a água do Espírito Santo e vou encher esse copo. Mas se esse copo já estiver cheio, seja de água velha, seja de terra, seja de pedra, seja de cisco, seja o que for, ele já está contaminado, ele já está cheio de coisas. E aí o Espírito Santo não tem espaço, o Espírito Santo não tem como agir. E meu irmão, cada dia da nossa vida, cada dia da nossa vida é uma chance de ser cheio do Espírito Santo e ter uma vida transformada. Isso é o que a gente está falando hoje aqui. Esse dia, esse momento é uma chance que Deus está te dando. Você não sabe do amanhã, nem eu sei do meu, mas eu tenho que hoje jogar fora tudo isso que está aqui dentro desse copo. Eu não sei da sua vida, só sei da minha, mas é a chance de se colocar diante de Jesus e falar assim: eu não quero mais tudo que foi a minha vida, eu quero uma vida nova. É isso que o Espírito Santo está oferecendo para nós, uma vida nova.
Que jeito eu não sei, porque só Ele que sabe como tem que ser, mas é a chance sua. E eu quero alertar você que não perca a chance de ter uma vida transformada. E é com o Espírito Santo que nós podemos ter uma vida transformada, renovada, cheia sei lá, de tantas coisas boas que o Espírito traz para cada um. E eu quero alertar isso. É muito importante nesse momento e todos os dias que a gente tiver essa chance de dizer: eu não quero mais a minha vida velha, eu não quero mais as coisas que eu tinha, eu não quero mais os comportamentos que eu tinha, eu não quero mais a família do jeito que a minha família estava, eu não quero mais que o pecado reine na minha vida, eu não quero que o mal domine. Eu quero Jesus e eu quero a graça do Espírito Santo. Fecha os teus olhos e pensa nisso e toma uma decisão. Toma uma decisão. Eu quero. Se você quer, não Vida banaliza o Espírito Santo, mas toma uma decisão. Joga fora as coisas velhas. Queira mudar de vida, queira ser outra pessoa. Queira que a sua família seja outra. Queira que tudo seja mudado. Eu quero que a minha família seja diferente, que eu seja diferente. Eu quero que essa cidade seja diferente. Eu quero que esse mundo seja diferente. Amém. Por isso eu peço, clamo o Espírito Santo. Amém. Se você deseja de fato, Ele vai vir em teu socorro. Ele vai vir. Às vezes nós paramos de desejar, ou desejamos só um pouquinho. Temos medo que o Senhor, ao nos batizar no seu Espírito, faça uma bagunça na nossa vida. Nós temos medo, nós queremos ter controle dela. A gente fala: mas e daí? Vai que acontece alguma coisa, vai que a gente fica com medo. Não tenha medo. O Senhor tem projetos melhores do que os teus para você. Os projetos de Deus são melhores do que os nossos. Os sonhos de Deus são melhores para as nossas vidas. E talvez tenhamos que enfrentar mesmo algumas lutas terríveis. Talvez tenhamos algumas derrotas, porque elas também nos ajudam a aprender a resistir. Mas a vitória final é nossa se estivermos com Jesus. A vitória final é certa. Então, deseje estar cheio do Espírito. Deseje essa graça, porque neste tempo, quem não estiver cheio do Espírito não resistirá. Eu estou convicto disso. Talvez outras pessoas não concordem comigo. Quem não estiver com a força do Espírito não vai aguentar esses tempos que estamos vivendo e enfrentar os projetos que Deus tem para nós. E eu digo mais para você. Talvez muitas das coisas difíceis que você tenha passado, e Deus tenha permitido, não que Ele queira, porque jamais Deus quer qualquer coisa má para a gente. Se fosse a vontade de Deus, ninguém morreria como Ele criou seu plano original. Não existiria doença. Se fosse a vontade de Deus, não ia existir ninguém trapaceando ninguém. A vontade de Deus não é essa. Mas se Deus permitiu, porque estamos no mundo e o mal nos ataca e as situações vêm, se Deus permitiu passarmos coisas muito dolorosas, pode ter certeza que Deus está te ungindo para coisas poderosas também. Deus não faz ninguém passar por um aperto muito grande, se não for para fortalecê-lo e torná-lo mais preparado para a vida no Espírito. Mas sem o Espírito, você e eu não vamos dar conta. E você vai dizendo: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, 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 renova a tua igreja, renova essa paróquia, renova esse grupo de oração, renova esta cidade, renova as nossas vidas, renova as nossas casas. Oh, alabarei, alabarei. Espírito, Espírito,
que desces como um fogo, que desces como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, e enche-me de novo. Oi, alabarei, alabará. Quando a gente lê o Evangelho de São João, não sei se vocês sabem, o Evangelho de São João, ele é considerado um evangelho diferente. Ele não é um dos evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos que têm sinônimos das atividades de Jesus, que tiveram fontes parecidas. São João não tem as mesmas fontes. A fonte que São João usa para o seu evangelho é ele mesmo, é a vida dele. E o que ele quer falar do evangelho é lembrar momentos, passagens, falas de Jesus que ele considerava importante que as pessoas retomassem 100 anos depois. Com o tempo, muita coisa vai mudando. Se por um lado, quando a gente está adiante e olha para trás, a gente consegue fazer uma leitura melhor da história da gente, ou das coisas que aconteceram, começa a encontrar sentido que a gente não encontrava naquele momento. Por outro lado também, quando o tempo passa, algumas coisas se esfriam, algumas coisas se desgastam, algumas coisas importantes acabam ficando de lado. E São João então ele faz questão de vir pegar vários aspectos para falar com a comunidade, para relembrar a comunidade alguns pontos que ele considerava fundamentais para aquele momento que talvez muita gente estivesse passando de esfriamento, ou também coisas que a evangelização que vai passando de boca em boca e de lugar em lugar vai deixando de lado. E ele, como testemunha da primeira hora, ele, como um dos que estavam com Jesus, um dos 12, queria falar. E uma das coisas mais interessantes é que em todos os pontos do Evangelho de João, ele puxa a presença do Espírito Santo. Jesus visita a festa dos tabernáculos, preguei aqui na semana passada, e ele vai falar que Jesus proclama: do seu interior jorrarão rios de água viva. João pega o momento da morte de Jesus e diz: Jesus, com um grande grito, derrama o Espírito, com letra maiúscula, diferente dos outros evangelhos, para demonstrar que havia ali, naquele momento, o derramamento. João está dizendo: olha, sem o Espírito Santo, a vida de Jesus não teria a mesma ação, mas Jesus é um com o Espírito. A sua vida sem o Espírito Santo vai faltar sal, vai faltar fermento, ela não cresce, ela é um pão achatado ou é uma comida sem gosto. Então ele vai em todo momento puxando isso. E aí eu escolhi para poder partilhar hoje, que é pós-Pentecostes, exatamente um texto do início da sua narrativa do Evangelho, capítulo 3. E conta a seguinte história no capítulo 3 do Evangelho de João. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer estes milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é a carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu tenha te dito:
necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra do Senhor. É super interessante. Jesus, ele era extremamente criticado. Tem fofoca na sua vida? Tem gente que faz fofoca no teu trabalho, fofoca nas coisas que vê, fofoca, conversam, querem saber das tuas coisas, fazem comentários uns com os outros, às vezes gostam de falar alguma coisa um pouco diferente da verdade. Na tua vida tem alguma coisa assim ou não? Só na vida dos outros? Na vida de Jesus tinha bastante. E a gente encontra nos evangelhos narrativas disso. E veja que para os evangelhos escreverem isso não era fácil. Primeiro, porque a grande maioria do povo não sabia ler. Quem sabia ler eram os escribas, os fariseus, nem todos. Os saduceus, que eram os sacerdotes, mas nem todos. Mas eles eram os que mais sabiam. Então quem escreve o evangelho teria a tentação de, para não jogar contra a torcida, não escrever algumas coisas. Mas os evangelistas não tinham como não dizer que pelas costas de Jesus sempre tinha uma armaçãozinha, sempre tinha uma mentirinha, sempre tinha uma forma de querer pegá-lo, sempre tinha algumas pessoas que se faziam do grupo de Jesus para depois levar e tentar arruinar a missão de Jesus. A inveja vai fazer parte da vida de todo mundo que quiser caminhar com seriedade e fazer o bem. Se você imagina que não vai ter pessoas invejosas, você desconhece a ação do diabo. Porque não é nem as pessoas. O diabo o tempo todo, ele cria essa inveja, muitas vezes disfarçada, essa vontade de estar no teu lugar, essa vontade de ver você mal. Por isso é que a gente fala que a gente tem que viver fazendo oração de renúncia. Agora, se você acha que com você não tem nada disso, você não faz oração de renúncia, talvez é por isso que você está tão carregado. Porque tem, todo mundo tem. Faz parte do ser humano isso, infelizmente, e é só com muita caminhada em Jesus que a gente não liga mais para isso. Mas não ligar não significa que não pode fazer mal. Por isso que a gente renuncia em nome de Jesus a todo tipo de ação dessa forma. Com Jesus não era diferente. E aquele homem, um homem sério, um homem que nós sabemos que aparece depois no fim da vida de Jesus para estender a mão, um dos poucos poderosos que fizeram isso, e ele vai de noite falar com Jesus. Por que não foi de dia? Por que não foi na hora que todo mundo viu? Porque tinha vergonha de Jesus, porque ele sabia o que falavam de Jesus, porque no seu meio, Jesus era alguém que eles não queriam que se desse bem. Mas ele vai de noite, ele venceu o medo, não totalmente, não quis enfrentar os seus amigos, mas foi atrás de Jesus. E quando ele chega com Jesus, Jesus olha para ele e sabe que ele é um homem sábio, sabe que ele é um homem estudado, mas ele sabe que é um homem que não tinha a sabedoria que vem do Espírito. E aí Jesus dá uma lição para ele. E fala para Nicodemos, antes mesmo, Nicodemos já começa lisonjeando, né? Eu sei que se Deus não estivesse contigo, porque os outros diziam, e muitas vezes disseram que Jesus fazia milagres por Satanás, que não era nem pelo Espírito Santo. E aí ele fala, eu sei que se Deus não estivesse contigo, não haveria esses milagres que você faz. Mas Jesus interrompe para dizer, olha, quem quiser me seguir, tem que nascer de novo. Tem que pegar o homem velho, jogar para lá, a mulher velha, e aí eu não estou falando da idade de ninguém, não é? Porque o homem velho e a mulher velha que eu estou falando aqui não é a idade que temos, mas são as coisas que nós fomos juntando na vida, coisas que nós juntamos pela nossa cultura, pela nossa genética,
pelos nossos hábitos, pelos nossos desejos distorcidos, nós nos tornamos uma pessoa cheia de coisas velhas. E Jesus fala: você quer andar comigo? Vai ter que nascer de novo. E aí Nicodemos não leva isso para casa, ele ficou meio chateadão. Porque será que ele achava que Jesus estava falando para ele voltar para a barriga da mãe dele? Vocês acham que ele pensou isso mesmo? Vamos lá, quem acha que ele pensou mesmo que Jesus estava falando que ele ia voltar para dentro da barriga da mãe dele? Claro que não. Ele não era burro assim. Mas ele fala isso para Jesus: ué, como é que vai fazer isso? Por acaso eu vou ter que voltar para a barriga? Quer dizer, qual é a atitude que ele teve? De resistência. Todo mundo resiste a jogar fora as coisas velhas. Vocês já viram aqueles italianos mais antigos que chega uma hora que não cabe mais as coisas no quarto dele, de tanta coisa velha que ele já guardou? Ou que tem um quarto na casa que tem mais coisa do que no resto da casa? Aí o cara pega um parafuso torto e fala: vou jogar fora. Não, vai que quebra alguma coisa que vai encaixar esse parafuso torto. Já viram isso? Não? Nunca, né? Nunca viram, tá bom. E aí vai juntando. Tem uma caixa de ferramenta que de ferramenta não tem mais quase nada, só coisas velhas que foram sobrando. E a gente vai olhando. Tem carregador de celular que não carrega celular nenhum mais, mas está lá. Vai que um dia você acha um celular velho para você carregar. Não estou dizendo aqui de quem gosta de coisas antigas, eu estou dizendo de que a gente guarda dentro da gente coisas velhas, algumas coisinhas assim que a gente gosta de ter para lembrar, né? E no casamento também, algumas agulhinhas para espetar, que a gente nunca vai esquecer, não é? Ou às vezes coisas que a gente tem medo que os outros não esqueçam e a gente mesmo fica lembrando. Jesus está falando: não dá para ficar com essas velharias. Vira para as pessoas e faz assim, ó. Não dá. A resistência natural de Nicodemos: eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe, Jesus? Jesus nem ligou. Aliás, o que eu adoro em Jesus é como é que ninguém tirava ele do sério. Porque a gente sai do sério, né? Quando você vê uma pessoa falar com ironia com você, qual é a tua vontade? Quando uma pessoa fala com aquele desenho, qual é a tua vontade? Dá raiva ou não? Quem já teve raiva de uma coisa dessa, levante a mão. Pois é, né? Jesus não. Eu olho e falo: puxa vida, Jesus, como é que você conseguia fazer uma coisa dessa? Eu não dou conta disso, né? Eu já lasco o outro igual, né? Tento ser pior. Pois ele pega, escuta Nicodemos e diz assim: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí ele fala: como é que eu vou renascer se eu sou velho? Jesus repete: em verdade te digo, quem não renascer da água e no Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim acontece com aquele que nasce do Espírito. Jesus não se abala, Jesus ensina mais. Ele fala: não estou dizendo que você precisa voltar para a barriga da sua mãe. Jesus deixa para lá e fala assim: você tem que nascer da água do Espírito. Você tem que nascer de novo para uma vida no Espírito, e você não vai ter controle dela. Olha que coisa pesada. De onde você tirou isso, Sidney? De onde eu tirei? Da onde Jesus disse: o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, você não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Quer dizer, você vai viver uma vida que a partir de agora vai ter muitas novidades. Eu fiz uma mudança na sua vida. Se você quiser e nascer de novo, eu vou te levar para experimentar coisas que ninguém nunca poderia experimentar. Este dia foi um dia fantástico para Nicodemos. Tenho certeza que isso marcou para sempre a história daquele homem que havia ido procurar Jesus à noite. E o incrível, né? Como não tinha ninguém, São João, um dos discípulos, nunca esqueceu essa conversa.
Olha que fantástico. E lá na frente, quase 100 anos depois, São João precisa dizer para aquela comunidade: vocês estão caminhando na igreja, vocês estão andando, mas vocês precisam se renovar. Vocês precisam se lançar no vento e deixar o vento levar vocês de um jeito novo, de um jeito que vocês nunca fizeram. Nascer de novo. Fazer as mesmas coisas de uma maneira como você nunca fez. E isso só tem um jeito: se você nascer do Espírito. Se você nascer do Espírito. Muita gente confia na carne. Quer dizer, confia que alguém vai resolver. Esse alguém pode ser até você mesmo. Confia que você mesmo vai ter tanta força e tanta capacidade que vai vencer. Ou que você vai encontrar alguém que vai resolver as coisas, porque você confia na carne, que é o mundo, que são as pessoas. Jesus não está dizendo aqui que a gente não deve confiar em nada. Ele não está falando de relacionamento humano. Ele está falando de confiar a vida. E você só deve confiar a sua vida ao Espírito. Só que o Espírito vai mexer com a tua cabeça, porque você não sabe para onde ele vai te levar e nem como ele vai chegar. É um lançar-se maravilhoso. Topa? Quem quer, balance a mão. Ah lá, amém. Olha só, depois vocês não reclamem que eu não avisei. Tá bom? Porque ele nos leva para onde não imaginávamos, fazer coisas que não pensávamos, viver sonhos que não passava pela nossa cabeça sonhar. E para ele não tem idade. Tem apenas aguardar você e eu nos entregarmos a ele, para ele nos levar aonde ele quiser. Eu quero, Senhor, que você derrame teu Espírito agora sobre todos nós. E como um vento impetuoso que entra neste lugar e nos leva, Senhor, para onde tu queres, nós nos lançamos como uma folha seca levada pelo vento, que pode cair num redemoinho, pode ir para um lugar, pode ir para outro. O Espírito nos leve agora, Senhor. Clamamos, Senhor, o teu poder e este vento que nos arrasta, Senhor. Queremos nascer do Espírito. Queremos nascer de novo. Nós já nascemos da carne, estamos aqui neste mundo. Queremos agora nascer do Espírito, Senhor. Dá-nos, Senhor, nascer do Espírito. Porque o que nasce do Espírito é Espírito. Então dá-nos essa graça agora, Jesus. Senhor. Vinde, Senhor, nos renascer com teu Espírito, Senhor. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Rezando isso, e me faz novo, E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem.